amigos, caros colegas. Estou aqui para, neste momento, agora falar um pouco sobre a educação ambiental, né? Educação ambiental e, obviamente, sustentabilidade. Então, inicialmente, eu gostaria de promover esse diálogo com vocês, fazendo algumas reflexões acerca da educação ambiental. Educação ambiental, por quê? Primeira questão, qual é o objeto da educação ambiental e por que a educação ambiental surgiu no âmbito, digamos assim, mundial e para chegar aqui no nosso Brasil? Então, a educação ambiental, ela surge a partir do momento em que há uma grande, digamos assim, um grande prejuízo ao meio ambiente, de uma forma geral. O uso indiscriminado dos inseticidas, a questão das queimadas, a questão também das moradias. Então, quando se fala em educação ambiental, a questão também do uso, né, da bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki, isso tudo vai fazer com que os cientistas, os especialistas, os filósofos, vai fazer com que eles comecem a questionar e provocar, né, num âmbito mundial, algumas questões, promover reflexões acerca de que como é que nós, a partir do século passado, né, no século XX, vamos conviver com esse mundo, um mundo em que nós temos um ambiente e nós temos que cuidar desse ambiente, até porque meio ambiente envolve tudo. O homem está dentro dessa cadeia, ele está inserido, ele não está fora, como antigamente se tinha essa ideia, né? Então, nós temos que cuidar desse ambiente, até porque cuidar do meio ambiente implica qualidade de vida para todas as formas de vida. Então, nós temos aqui, inicialmente, nessas reflexões de que o objeto da educação ambiental é o ambiente. Para eu falar sobre educação ambiental, eu tenho que entender o que é o meio ambiente. Então, consideramos, né, com base na literatura, que meio ambiente não tem um significado ou uma definição única. Nós temos várias concepções acerca do meio ambiente. No geral, né, nós podemos dizer que o meio ambiente ele engloba o meio físico, né, a questão física e a cadeia toda, né? A cadeia que eu digo assim, a cadeia que eu digo é o homem inserido dentro desse ambiente, que ele não é só a questão geográfica, mas a questão dos seres, né? Da biologia, os seres animais e o homem inserido nesse processo. E nesse processo nós temos, né, os elementos da natureza, a terra, a água, o sol, né? E todos esses elementos da natureza. O ar, a terra, a água e a natureza como um todo. E a água como componente essencial, como os demais, a vida, né? Não existe a vida sem a água, como também o nosso rei maior, que é o sol. Então, nós temos que ter todo um conjunto, né, de ideias e temos que ter essa clareza de que quando se fala em educação nós vamos cuidar ou vamos tentar pelo menos refletir acerca desses elementos e o homem inserido nesse processo como um homem racional para que ele possa cuidar dos demais seres. Então nós temos algumas conferências internacionais que podemos apontar como marco, né, da educação ambiental, digamos assim, de uma forma mais direcionada. A primeira conferência internacional, que foi a de 1972, que é de Estocolmo,
que nós podemos considerar essa conferência como um marco no âmbito internacional com relação à educação ambiental, porque foi a partir daí que foram criadas toda uma forma de pensar planejada de como é que seria a educação ambiental, né? Então, nós temos esse marco que foi em Estocolmo, e desse marco de 1972 foi definido que o homem ele tem que cuidar, ele é um elemento fundamental para a definição, o cuidado com o meio ambiente. Então, nós temos 1972 como um grande referencial acerca da educação ambiental. Nós tivemos outras grandes conferências, também sempre no âmbito mundial. E podemos afirmar a todos que cada conferência ela tem como objetivo fazer um balanço do que ocorreu durante aquele determinado período. Por exemplo, nós tivemos no âmbito mundial, nós tivemos a de 1972, que foram traçadas todas as definições, inclusive a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares, que tem que se trabalhar o meio ambiente para tentar difundir uma consciência ambiental nas escolas. Então, 20 anos após a de 1972, nós temos a ECO 92, que já é um balanço, quer dizer, passadas 2 décadas, para se ter uma outra conferência e que também, e nessa de 1992, que foi no Rio de Janeiro, vai se criar um outro componente, que é a questão do desenvolvimento. Do desenvolvimento sustentável, que até então a primeira, que é a de 1972, lá da Estocolmo, se trabalha só a questão do meio ambiente humano, né? E de 1992 nós vamos ter a conferência ECO 92, que já vai trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável. E sustentabilidade, como é um tema polissêmico, né? Mas podemos dizer que implica, segundo os resultados, né, da ECO 92 e todos os documentos que serviram de base, de que sustentabilidade implica dizer que vale a pena o homem explorar apenas aquele certo capital natural e deixar a possibilidade para as futuras gerações. Ou seja, se vai fazer uma construção, né, que se faça essa construção, mas valorizando o verde. O verde tem que ser inserido, não é como se tinha aquela ideia de que vou fazer um conjunto habitacional e vou tirar todo o verde, pronto, vai virar um deserto. Quer dizer, aquele verde ali vai faltar, vai fazer falta para a população que ali vai habitar, porque vai se tornar um local muito quente, um local que poderá ocorrer muitas mudanças, porque foi retirado todo, né, o verde, toda a natureza. E hoje, dentro dessa concepção de sustentabilidade, você pode trabalhar, explorar, mas sempre deixando um certo capital natural para se viver e também para as futuras gerações, porque sustentabilidade implica em que você saber trabalhar com a natureza, né, com o meio ambiente, mas também respeitar de forma ecológica, no sentido de deixar para as futuras gerações um ambiente equilibrado. Então, isso implica sustentabilidade. Em tese, seria mais ou menos isso o que se trabalha como sustentabilidade. E essa ideia também, trabalhar a questão da consciência e da educação ambiental, de ter que o aluno, né, o estudante ou a pessoa, tenha uma consciência ecológica, uma consciência ambiental,
no sentido de que hoje nós temos, dentro dos 17 ODS, nós temos vários objetivos aí para se trabalhar a questão do desenvolvimento de tecnologias limpas, né? Se trabalhar, incentivar as tecnologias limpas para se trabalhar, vamos dizer, a nossa energia solar, que é caracterizada como uma energia limpa. Então, já não se vai ter que se, aos poucos, ir se abandonando aquela energia, o tipo de energias poluidoras. Então, nós temos a energia solar, a eólica, e também criar uma consciência de que as pessoas também devem ter cuidado no seu usar da energia, de todo esse potencial de comportamento, né? Quando se trabalha a educação ambiental, nós vamos trabalhar também o comportamento do ser humano. E durante esse período também, no âmbito da escola, se trabalhou muito a questão, em 1987, que foi um congresso que houve em Moscou, se trabalhou muito a questão de formação em educadores ambientais. Como se trabalhar o currículo na escola, né, inserindo a temática ambiental, mas formar esses professores, que é essencial. A educação ambiental, ela é o ponto inicial para se você conseguir a sustentabilidade, sem a qual você pode estar enxugando gelo. Porque se você não tiver esses conhecimentos básicos acerca da educação ambiental, como é que você vai querer uma sustentabilidade? Como é que você vai querer uma educação de qualidade se não se trabalhar o básico, que é a educação, né? Então, 1987, nesse congresso, é um congresso muito interessante dentro do movimento ambiental, dentro da educação ambiental, de forma no ensino formal, porque a partir daí surgiu a ideia, né, através desses documentos, de que para se formar educadores ambientais. E como a educação, nós temos 10 passos à frente e 10 atrás, lamentavelmente, eu fico às vezes muito preocupada com relação das nossas licenciaturas, né, as licenciaturas que vão formar esses professores, e que quando você vai fazer uma busca para ver, são poucos a educação ambiental, são poucos os cursos em que nas suas matrizes curriculares são inseridas a educação ambiental. E o que é pior, dentro da área da pedagogia, que deveria ser o chefe, né, o carro-chefe, porque o curso de pedagogia, a partir de 2006, que tem como uma premissa básica, né, digamos, a direção básica, né, dentro desse currículo de 2006, que antes, né, se formava os técnicos para se trabalhar dentro das escolas. A partir de 2006 já vai mudar a configuração, se trabalha a formação da docência. Então, a pedagogia, ela vai trabalhar para formar professores das séries iniciais, da educação infantil, séries iniciais e o gestor escolar. Então, se esse profissional não tiver essa formação da educação, durante o seu processo de formação, não tiver esses conhecimentos, como é que ele vai disseminar, vai difundir a educação ambiental nas escolas? Então, é uma preocupação que eu fico muito triste quando eu vejo em algumas licenciaturas, né, sobretudo na área da pedagogia, de não estar a inserção da educação ambiental como uma disciplina obrigatória para se trabalhar no curso de pedagogia. Então, ela é importante em todas as licenciaturas. Eu estou me referindo mais à questão da pedagogia, porque é a partir daí que se vai trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais. Tem que se ter essa formação. Então, em 1998, nós tivemos como um documento oficial os parâmetros curriculares nacionais
e que dentro desses parâmetros, né, foram escolhidos alguns temas para se trabalhar, não como uma disciplina, mas de forma transversal. E a educação, o meio ambiente é um tema transversal que deve ser trabalhado em todas as disciplinas de forma transversal. Então, a educação ambiental, ela vem dentro desse bojo, ela entra dentro desse bojo do tema meio ambiente, para ser trabalhado, né, nas escolas. E, no meu entendimento, é que se o professor ele não tiver uma segurança, uma formação de como se trabalhar a educação ambiental dentro das suas disciplinas, né, pedagógicas e dentro do currículo, ele não foi preparado, dentro do curso dele de capacitação, ele não teve essa formação, formação é lá na graduação e capacitação é durante, né, durante o seu trabalho. É uma formação em serviço. Se ele não receber esse conhecimento, eu fico me perguntando como é que ele vai trabalhar a educação ambiental. É muito complexa essa questão e que é necessário para nós termos uma educação ambiental de forma qualitativa e de forma que nós desejamos, né? Então, eu como professora eu trabalhei não só como professora, mas como orientadora educacional, eu tenho algumas experiências de trabalhos voltados para a educação ambiental. Eu trabalhei numa determinada escola do ensino básico em que nós tínhamos um professor formado em técnicas agrícolas e que ele também me ajudou muito nesse processo, trabalhando com as hortas escolares, né? Então, o professor, ele trabalhava, dava a sua ajuda e nós tínhamos o calendário, né, dos alunos, desde a educação especial até os alunos que, nesse horário que eu trabalhava, que tinha a horta, era uma escola que era voltada até nesse turno, até para o ensino durante o dia, o ensino fundamental, e à noite era o ensino médio, né? As 3 séries do ensino médio. Mas para o horário que eu trabalhava, que era de manhã e à noite, inseria os dois, o fundamental e o ensino médio. Então, nós tínhamos a possibilidade de levar as crianças para observar, para valorizar as hortaliças e também dizer o quanto elas eram importantes para a inserção na dieta e também ajudava também na merenda escolar. Então, desde cedo, você já tem essa preocupação, né, de passar esses conhecimentos na escola, né, principalmente na escola, de inserir a importância da educação ambiental na vida, do que vai possibilitar esses conhecimentos na vida da criança, né? Então, nós tivemos algumas experiências exitosas e uma dessas foi a criação da horta escolar, que eu trabalhava como orientadora com os professores para que eles pudessem também trabalhar essa temática, dizendo a importância das hortaliças na dieta das crianças e também valorizar outras iniciativas, como o uso da caneca, evitar o uso de qualquer uso de copo descartável, copos descartáveis e seus correlatos, terem cuidado no uso também do seu copo individual e tudo isso. Então, nós tivemos essa que eu posso considerar como uma experiência, né, muito boa. E também, durante esse período também de professora do ensino básico, nós trabalhamos muito, eu como professora e como orientadora, que sempre eu vou colocar essa questão, porque eu utilizava um turno como professora e outro como orientadora educacional, trabalhava muito a questão das músicas, que nós temos letras assim de músicas de cantores
no âmbito nacional e aqui para a nossa região amazônica, que eu moro aqui em Manaus, mas eu sou de Parintins, a cidade, a terra do dos bois bumbás, né, festival folclórico que ele é conhecido internacionalmente. E nós temos algumas toadas nossas, que as nossas músicas nós chamamos de toadas. E que algumas toadas que elas têm, né, elas retratam muito essas temáticas ecológicas. A partir de 1992, com a Eco 92, vai mudar toda uma configuração na estrutura das letras das toadas. Como professora? É que a partir dessa conferência de 1992, as letras elas vão ser trabalhadas incluindo alguns elementos que até então não eram colocados, como a questão indígena, né, a questão das lendas, né, como a lenda da cobra grande, a lenda do pirarucu e a lenda da Iara, são do Guaraná. Então, muitas lendas, né, que fazem parte do nosso folclore foram inseridas. Então, o homem, o branco, o índio, o negro, todos, né, essa miscigenação, elas vão ser inseridas dentro das nossas letras. E esse despertar ecológico também, de não matar a mata, de ter cuidado com a mata, porque eles vão causar as queimadas, né? Elas vão causar muitos prejuízos e alguns prejuízos, né? Algumas consequências irreversíveis para a natureza. Então, as toadas, essas letras, elas são verdadeiros hinos ecológicos que também ajudam o professor, né? E a população, de uma forma geral, a cuidar mais do meio ambiente, cuidar de si também, né? Não dá para você falar em educação ambiental se você não tiver um cuidado primeiro consigo e depois com o outro, não é verdade? Então, nós temos essas experiências bastante exitosas, temos também trabalhos, né, produzidos com relação às praças, nossos espaços públicos. No caso, eu fiz um artigo, eu não estou lembrada o ano, mas que eu trabalho a questão das praças públicas daqui da cidade de Manaus. E como devemos trabalhar não só o patrimônio histórico, né, mas aliar esse patrimônio com relação à questão da educação ambiental, né? E que aqui na cidade de Manaus eu posso lhes dizer que nós temos um problema muito sério, porque a nossa cidade ela é intercortada por igarapés. E quem morou antigamente aqui na cidade, os moradores antigos, eu digo os antigos que década de 60, 70, eles ainda conviviam com os igarapés, as águas limpas, e que agora, por conta da explosão demográfica, né, que também nós temos um outro contexto, nós temos a Zona Franca de Manaus, e que tem um polo de desenvolvimento industrial, né, que é o polo industrial, e isso aí atraiu muita gente, não só daqui dos nossos municípios, mas de outras cidades do Brasil. E a cidade, que ela estava planejada por uma determinada estrutura, ela foi crescendo, foi explodindo, e que não foi de forma planejada. E aí nós convivemos com várias questões, com vários problemas, né, relacionados à questão, e uma das questões essa questão da educação ambiental está inserida nessa questão, né? Por exemplo, os igarapés, que até a década de 70, as pessoas ainda podiam tomar banho porque a água era limpa. Hoje eles viraram verdadeiros lixões a céu aberto. E todos os anos a prefeitura da cidade gasta fortunas, isso entra governo, sai governo, fortunas com limpezas, disso e daquilo, no meu entendimento, de forma até que poderia melhorar
dinâmica, né? Trabalhar mais nessa questão da consciência, com a educação ambiental, com a população, e é óbvio que os riscos, a poluição, ela vai continuar no sentido de que enquanto se não melhorar a questão da limpeza, né, tratar o esgoto, lamentavelmente, ela vai continuar existindo. Mas quando você trabalha a educação ambiental, a tendência dessa lógica é mitigar esses problemas, né, esses riscos, né, principalmente da água, que fica uma água poluída, uma água contaminada, e isso tudo é uma questão de políticas, falta de políticas públicas eficientes para a população. Mas nós, como professores, nós temos também que fazer pressão, né? O nosso papel é esse, não só de produzir, de transmitir, de divulgar, de difundir conhecimentos, mas de produzir, fazer pressão às questões públicas, né, para que melhore esse comportamento das pessoas. E isso, no meu entendimento, só o elemento principal é a educação, e, sobretudo, a educação ambiental. Então, nós temos essas questões que eu falei para vocês, a questão do objeto da educação ambiental, que o objeto é se trabalhar a questão do meio ambiente, né? E é óbvio que o meio ambiente, o homem está inserido, ele faz parte, ele não está fora, mas ele está inserido dentro dessa cadeia. E as conferências internacionais, que eu pontuei aí, a partir de 1972, nós tivemos várias conferências, mas especificamente a de 72, a de 87, que vai cuidar da questão de formadores em educação ambiental, trabalhar a questão do currículo para melhorar a educação ambiental no ensino formal. É preciso que esse professor esteja formado, qualificado, com competência, e ele possa também se tornar um agente multiplicador na difusão dos conhecimentos acerca da educação ambiental. E também trabalhei a questão de algumas experiências que nós podemos fazer, eu citei algumas só, né, como a questão das hortas escolares, da introdução de músicas, e especificamente na nossa região aqui, região amazônica, as toadas dos dois bumbás, caprichoso e garantidos, que são inseridas nas suas letras elementos da natureza, portanto, elas contribuem nessa parte do despertar ecológico. E o professor dá muito bem para o professor trabalhar em todas as áreas do conhecimento. E que não se dá para se trabalhar em educação, sobretudo em sustentabilidade, né, se nós não tivermos bem definido, bem trabalhada a questão da educação ambiental. A educação ambiental, ela é uma possibilidade, ela se torna uma possibilidade para a sustentabilidade. Sem essa questão da educação, dificilmente nós vamos ter qualidade de vida, tá? Nós vamos continuar trabalhando, voltando para o mesmo ponto. Tem que se trabalhar a questão do pensamento desse aluno, desse professor, que utilizando a questão da interdisciplinaridade, de ver o conhecimento de uma forma globalizada, e para tanto é preciso ter formação, ter que ter conhecimento, e sobretudo também eu vejo que é o compromisso. Nós temos que ter esse compromisso com a nossa população, com as nossas crianças, e é assim que eu vejo a questão da educação ambiental. Tá bom, gente? Então, vamos trabalhar dentro dessa linha da sustentabilidade, de trabalhar para que possamos construir um futuro melhor para nossas crianças, com os nossos rios limpos, as nossas ruas limpas, nossos igarapés limpos, menos poluídos. Temos que ter também áreas, né, áreas de lazer para a nossa população, e também ter muito cuidado para não usar muito a questão tecnológica, porque a questão da vista, né, para vista, descansar, fazer um
uma caminhada no local bom, arborizado, ver os animais, os parquinhos. Isso tudo vai implicar qualidade de vida para todos, tá bom? Eu agradeço a vocês, tá? E é isso, vamos ser cada um agente multiplicador para ver se podemos dar a nossa contribuição e melhorar e construir um ambiente melhor para todos, tá bom? Obrigada, tá bom? Tchau, tchau. Colegas, para reforçar tudo que eu falei ainda agora há pouco para vocês acerca da educação ambiental, eu gostaria de compartilhar um material que eu dei uma palestra no ano de 2021 por conta da pandemia e também vem reforçar essa questão da educação ambiental, né? Só que a temática foi a educação ambiental durante a pandemia, né? O que nós, enquanto profissionais, e como é que as pessoas estavam vivendo naquele momento. E como a educação ambiental poderia trabalhar, no caso, alguns professores que a maioria, né, trabalhou de forma remota, como é que eles poderiam utilizar a educação ambiental como uma forma até de melhorar a questão da saúde mental. E eu utilizei nessa experiência que eu vou apresentar para vocês, utilizei os jardins, né, como trabalhar as plantas, porque além de você ter o contato, né, com a terra, você também pode, né, como profissional da educação, você pode também incentivar as crianças, os pais das crianças, né, para que cultive essas plantinhas nos seus jardins. Ah, mas eu moro em apartamento, então vamos colocar esse vasinho no apartamento, no escritório, mas no sentido assim de trabalhar a questão da sensibilidade e da valorização com as plantas, né? E continuo também trabalhando nesse vídeo, eu trabalho a questão das toadas do Boi-bumbá de Parintins, né? E também que durante o período, né, período mesmo agudo da pandemia da Covid-19, muitos artistas se reuniram, né, para trabalhar aqui as lives, né, que ficaram conhecidas, né? Nós temos no âmbito nacional, no internacional. No âmbito internacional, nós temos uma muito conhecida que foi que tivemos como a grande liderança da Lady Gaga, né? Elton John e outros. E no âmbito local, em 2020, né, 21, tivemos aqui, agora já até faleceu, a Marília Mendonça, que foi muito bem vista, né? E aqui no âmbito local nós tivemos as lives dos bois, Bumbá Garantido e Caprichoso. Então tem tudo a ver com a educação ambiental, é uma possibilidade de vocês assistirem e ter mais um suporte para ajudar, tá bom? E faço um convite a todos, né, para que todos, né, tenham esse olhar especial, diferenciado para o nosso meio ambiente, para as pessoas, que o nosso país está se tornando um país de pessoas idosas e que nós temos também que ter políticas públicas, né, voltadas para esse público. E é muito importante você fazer uma caminhada, ir a um jardim, ir a um museu e encontrar as coisas bem arrumadas, ir para um museu, ir para um local ecológico, esses parquinhos bem arborizados, com tudo voltado para a questão ambiental. E é isso, gente. Eu gostaria que vocês vissem e também pudessem disseminar essa ideia da educação ambiental. E vamos ter a nossa canequinha, nosso copinho, e evitar utilizar copos descartáveis e seus correlatos, tá bom? E melhorar o nosso ambiente para termos qualidade de vida, tá bom? Muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Bom dia a todos.
É com imenso prazer que hoje, agora pela parte da manhã, eu vou tentar, de uma forma bem simples, né, dialogar com vocês acerca da educação ambiental em tempos de pandemia, que é um assunto novo, porque ninguém esperava essa pandemia, e também um momento, um tema desafiador, porque ainda não tem, assim, uma produção grandiosa, né, acerca de educação ambiental em tempos de pandemia. Então, é um assunto recente, e eu vou tentar fazer essa busca, essa reflexão, por isso que eu coloquei reflexões sobre educação ambiental nesse contexto pandêmico. No primeiro momento, eu gostaria de dizer que falar em educação ambiental remete a uma complexidade enorme. Por que que é uma complexidade enorme? Porque, na realidade, a educação ambiental ela ainda está em construção com relação à epistemologia ambiental, né? Os pressupostos epistemológicos, eles ainda estão sendo construídos, e os pressupostos, eles estão sendo integrados através de várias ciências ambientais, as ciências da humanidade, as exatas. Então, ela é, por excelência, a educação ambiental interdisciplinar. Ela é por excelência. Então, ainda não se tem, assim, um corpo, né, epistemológico consolidado, ela está em construção. E falar em educação ambiental, eu tenho que necessariamente saber o conceito de meio ambiente. Meio ambiente, ele não tem, segundo a ciência, um único conceito, porque ele é abrangente, ele é complexo, e ele não tem uma ciência única que vá definir meio ambiente, ou melhor dizendo, ambiente. Tá? Então, dependendo, né, da área que o pesquisador, o professor atua, ele vai tentar conceituar o meio ambiente de acordo com a sua área de conhecimento. Então, daí a complexidade. E quando você trabalha com a educação ambiental, ela é tão ampla que, se você não colocar um limite, um método para você pesquisar, você acaba se perdendo. Então, educação ambiental, a primeira questão, eu tenho que saber o conceito de meio ambiente. Em segundo lugar, eu tenho que saber qual é o objeto da educação ambiental. Por que a educação ambiental ela foi criada, ela foi recomendada, né, a ser colocada como políticas públicas? Então, em 1972, é óbvio que tem um histórico anterior a 72, né? Temos que ter bem colocado em nossas cabeças que a preocupação com o meio ambiente, com as questões ambientais, ela não é nova. Ela advém de tempos remotos. Filósofos, professores, especialistas de várias áreas do conhecimento, eles já se preocupavam com essa questão do meio ambiente, até porque é uma necessidade que, se eu não tenho todos esses componentes que constituem o meio ambiente, como todos os elementos naturais, né? E o homem que precisa desses recursos naturais, se eu não tiver bem definido de que eu tenho que cuidar, vai me faltar, e aí vai colocar em risco a própria sobrevivência humana. Então, isso advém de tempos remotos. E aí, com o tempo, o próprio conceito de meio ambiente, de educação ambiental também, ele tem todo um processo de evolução, né?
Então, antes só se estudava a questão do ambiente numa visão muito conservacionista. Com o advento da ciência, não, o que é isso? O homem, ele é uma parte, ele não é o que está ao ser superior. O ambiente, ele está interligado, o homem está interligado dentro de uma cadeia. Então, hoje, já se percebe, hoje que eu digo agora na atualidade, por conta dessa evolução, estudamos a educação ambiental para saber a relação do homem dentro desse ambiente, melhor dizendo, melhorar a relação do ambiente com a sociedade. Então, é o homem, o ambiente e a sociedade. Melhorar essa relação. Então, é mais ou menos isso. E a definição também de educação ambiental, ela vai passar por todo esse processo, né, de evolução. Aqui eu coloquei o conceito, né, da Política Nacional de Educação Ambiental, que vai justamente, que através dessa política da educação ambiental, que vai nortear na educação, de um modo geral, a educação formal, na formal, mais especificamente na formal, vai mudar toda a lógica de como se tem que se trabalhar a educação ambiental dentro do contexto, dentro dos currículos. Então, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, olha só, do meio ambiente, que é o bem de uso comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Vejam só que aqui está bem colocada a questão que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, quer dizer, pertence a todos, né, o ambiente. Ele é de natureza, né, um direito difuso, todos, né, todos têm um direito ao meio ambiente, como também todos têm a responsabilidade de conservar esse meio ambiente, né, para ter o quê? A sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. E para falar em educação ambiental, aí eu tenho que voltar. Faltando um pouquinho, não se pode falar em educação ambiental se eu não fizer um breve histórico, né, da educação ambiental, como eu falei na minha primeira fala, no início da fala, que ela nasce, né, a partir da primeira conferência internacional sobre o meio ambiente que ocorreu em Estocolmo em 1972. Então, nessa conferência foi feita uma resolução e que diz o seguinte, que é preciso educar o homem para que ele possa proteger o meio ambiente. Então, o meio ambiente não é algo que, digamos assim, essa proteção não tem alguma coisa divina que vai proteger, não, somos nós, através de quê? Da educação. Então, é preciso educar esse homem para que ele possa proteger o meio ambiente. Tá? Então, ela nasce a partir dessa conferência de Estocolmo. E aí nós temos também outras conferências que eu vou citar, assim, algumas só que... Nós temos a Conferência de Belgrado, ocorrida no ano de 1975, que nessa conferência tem como resultado, né, dessa conferência os princípios e orientações para um programa de educação ambiental. E dentro desse corpo, né, esse documento, essas recomendações e esses princípios, disse o seguinte, que a educação ambiental ela deve ser contínua e interdisciplinar. E aqui, nós temos aqui a Conferência Internacional sobre Educação Ambiental, conhecida como a Conferência de Tbilisi, que ocorreu na antiga União Soviética em 1977. E como resultado dessa conferência,
foram elaborados, né, documentos, e aqui voltado especificamente para a educação ambiental, que é o nosso assunto, a Declaração sobre a Educação Ambiental, que apresenta as finalidades, os objetivos, os princípios e estratégias para o desenvolvimento da educação ambiental. Vejam só que cada conferência dessa vai sendo delineado, né, os encaminhamentos de como é que deve ser essa educação ambiental. Então, as finalidades, objetivos, princípios e estratégias estão contidas nessa conferência de suma importância para quem trabalha a educação ambiental. E sempre num período de 5, de 10, de 20 anos, essas conferências são realizadas justamente, elas ocorrem justamente para fazer o quê? Um balanço do que foi preconizado lá no anterior. E quando foi, né, em 1987, ocorreu um Congresso Internacional de Educação Ambiental, e olha como é importante esse congresso, Formação Ambientais, ocorrido em 1987. Gente, esse congresso, ele de extrema também importância, porque aí vai sendo norteada, recomendada a formação, né, ambientais. Ou seja, a partir daí é que se denota o quê? Que para se atuar em educação ambiental é preciso ter formação como em qualquer outra área. É preciso que as instituições tenham esse compromisso e possam investir na formação de educadores ambientais. E toda a questão do currículo, como é que o currículo tem que ser trabalhado? É de fundamental importância que as instituições que trabalham com a formação coloquem em suas licenciaturas formação para a educação ambiental. Não só disciplina, mas na formação dos professores que já estão nas suas atividades, é a formação continuada, mas antes da formação continuada, o professor tem que ter, na formação, durante a sua formação na graduação, disciplinas acerca de educação ambiental. E tem que ser disciplina 1, tem que ser, e ela não pode ser eletiva, ela tem que ser obrigatória. Está aqui no Congresso de 1987. Então, não é algo tão recente, né, que já demanda, que já era para ter, nós termos nas nossas instituições, isso bem como uma política prioritária à educação ambiental. Tá? E a educação ambiental que eu estou falando é uma educação, como diz o professor Reigota, né, que é considerado um grande pesquisador da área ambiental, que ele diz que a educação ambiental ela é revolucionária, porque ela é eminentemente política, porque eu tenho que verificar qual é o modelo da sociedade que temos agora. Eu tenho que fazer uma crítica desse modelo, porque, afinal de contas, é esse modelo que nós temos, né, esse modelo. O modelo que eu estou dizendo é um modelo de desenvolvimento econômico, ele é de natureza exploratória e predatória. Então, eu não posso me conformar, né, com esse modelo que promove os acidentes ambientais, que promove as invasões das áreas de preservação, e nós estamos vendo isso nas nossas palestras, né? Ontem nós vimos muito bem a palestra sobre os aspectos, né, genéricos da fiscalização ambiental, quantos funcionários eles correm riscos, né, ao adentrar em uma área de invasão. Então, por que a educação ela vai ter que fazer essas provocações? Essas provocações, assim, por que isso ocorre? Por que há tantos conflitos de terra? Se nós formos analisar a Amazônia aqui, né, os grandes projetos de desenvolvimento, eles ocorreram mais com verdadeiro enfrentamento entre as pessoas que já, né, os moradores e os donos do poder, não é verdade? O empresariado, todos. É possível nós sonharmos
com um desenvolvimento que possa mitigar essas agressões e essas violências. Como? Através da educação. Então, a educação que eu estou falando é uma educação com o cunho emancipatório. É um modelo diferente do modelo da pedagogia que nós estamos, que ainda está muito presente nas nossas escolas, que é o modelo tradicional. O modelo tradicional, ele não serve para a educação ambiental, tá? Porque dentro desse modelo vai se reproduzindo o que está aí há muito tempo, e o que está há muito tempo, como diz o professor Cipriano Luquezzi, o modelo de avaliação que nós vivenciamos, ele foi consolidado, ele foi sistematizado no século XVI. E nós já estamos há mais de 500 anos praticando esse modelo, dessa tendência tradicional e esse modelo de avaliação que é excludente. A educação ambiental que eu sonho, ela é inclusiva, ela traz para dentro. E eu vejo com muita alegria a questão do nosso, eu digo nosso, né, porque a nossa universidade, né, a Universidade Federal do Amazonas, ter um órgão suplementar que trabalhe essas temáticas, que elas são profundas e tão importantes para a nossa população. Então, o modelo de educação ambiental que eu estou defendendo é esse modelo, como diz o professor Reigota, ela é revolucionária, tá? Ela não deve estar, ou se estiver nesse modelo, aí é que vem a contradição. O professor, através da formação, ele tem que quebrar esses paradigmas. E também, considerando o contexto histórico, nós temos na nossa Constituição Federal, no artigo 222, que retrata, né, ou que relata, ou que assegura que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Para quem? Para as presentes e futuras gerações, cabendo ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Olha como está importante, nós temos já na Constituição, gente, de 1988, que garante. Então, Silvana, mas isso aí já foi feito, já está consolidado, não está, gente. Nós temos que fazer sempre a pressão para que o governo garanta, né, o governo, através das políticas públicas implementadas, essa educação ambiental tão preconizada na Constituição em todos os níveis de ensino. Quando se fala em nível de ensino, é desde a educação infantil até a educação superior. Nós não podemos ficar só quando se faz uma pesquisa nas escolas e pergunta ao professor, e eu posso depois falar um pouco da minha, você recebeu formação em educação ambiental? Você trabalha em educação ambiental? Não, porque eu não sei trabalhar. Isso é muito frustrante. Por quê? Porque já tem, a Constituição já garante. E nós vamos ver mais lá na frente outros documentos, isso foi em 1988, né? A Constituição. E em 1992 também vai dar um impulso enorme na educação ambiental através da ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a Rio+20, né, ou a Rio 92, que também foi sediada aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Como resultados, nós temos a Agenda 21. A Agenda 21 também é um conjunto de políticas públicas para o século 21, e aqui nós temos também assegurada a educação ambiental como um todo, aqui na Agenda 21, a Convenção do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Declaração dos Princípios para a Gestão Sustentável das Florestas. Então, veja só, nós estamos, assim, ainda fazendo a questão gradativa, né? Então, por isso que é necessário nós sabermos um pouco da educação, como é que ela surgiu e como é que ela aparece nas políticas públicas brasileiras.
E nós temos também na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394, de 1996, que também aparece como preciso se trabalhar nos currículos conhecimento físico e natural. É a única menção que tem acerca da questão de como se trabalhar o meio ambiente, na LDB. Em seguida, nós temos os PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998, que aqui a educação ambiental, apresenta a educação ambiental, como ela deve ser desenvolvida como tema transversal meio ambiente, de forma interdisciplinar. Então, aqui nos PCNs, os parâmetros, eles elegeram alguns temas. E o tema meio ambiente, ele é importante porque, como eu falei no início, meio ambiente, ele é complexo, ele é amplo, não tem uma ciência só que vai caber dentro do meio ambiente, porque ele tem esse caráter amplo. Então, o meio ambiente, nesse tema, a educação ambiental tem que ser trabalhada de forma interdisciplinar dentro do modelo didático. E o interdisciplinar por quê? Porque ele vai integrar várias disciplinas. Então, aqui, o professor, né, ele vai trabalhar, pode ser o professor de língua portuguesa, o professor de história, o professor de geografia, de ciência, de língua inglesa. Então, vai fazer essa integralização a partir de um tema que vai ser escolhido para se trabalhar. E aqui há uma necessidade enorme de se falar sobre os parâmetros curriculares nacionais, porque ele garante todo, né, e também, além de garantir, foi feito um trabalho no Brasil todo, porque o currículo ele é feito com uma forma, com um núcleo comum, que é obrigatório, e a parte diversificada. E na parte diversificada também se trabalha a questão do âmbito regional. E aí, aqui na Amazônia, né, especificamente no Amazonas, aqui na cidade de Manaus, tem um verdadeiro laboratório que se dá para se trabalhar, né, a questão da cultura, a questão geográfica dos nossos igarapés. Então, é um mundo, é um poço de conhecimento aqui para ser explorado. Então, nós temos aqui dentro dos PCNs, depois nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, de 1999, a concepção do meio ambiente em sua totalidade. Veja só, o ambiente não é mas é ele total, que tem que ser considerado, considerando a interdependência entre o meio natural, olha a interconexão, o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque de quê? Da sustentabilidade, porque o que é sustentabilidade também é uma outra questão, que é um caráter polissêmico, mas nós podemos dizer, em linhas gerais, que a sustentabilidade vai implicar o sujeito ter autonomia e ter o conhecimento de explorar apenas o necessário. Ele não precisa exaurir aquele recurso natural todo, porque ele vai precisar desse ambiente, né? No caso, por exemplo, como a água, floresta, as árvores, tudo ele vai precisar, e ontem foi muito bem colocado ainda através da palestra do nosso pesquisador, do grande pesquisador, Carlos Augusto, quando ele colocou a Amazônia pretérita, que colocou bem a forma como os habitantes, os índios, eles já utilizavam o desenvolvimento sustentável sem que nós até soubéssemos, né, assim, sustentabilidade é como se fosse agora, né, está na mídia, tem marketing, mas as nossas civilizações antigas já utilizavam isso com muita propriedade, porque eles já conheciam todos esses elementos da natureza e os meios para sobreviver. E aí, em seguida, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, que foi de natureza, né, foi promulgada no ano de 2012, que no artigo 2º diz: a educação ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando sempre o quê? Potencializar essa atividade humana
com a finalidade de torná-la plena de prática social e ética ambiental. Olha como é profundo, gente. Essa questão da ética ambiental. A ética é algo que tem que ser trabalhado, né? Então, na educação ambiental, a primeira questão que tem que ser colocada é o homem. O homem, primeira questão, ele tem que ter ética consigo mesmo. Se ele não tiver essa ética consigo, ele não vai poder cuidar do outro, tá? Então, o Leonardo Boff, ele tem produzido bastante material quando ele trabalha a ética do cuidado. E, inclusive, ele diz que só cuida quem ama. Então, nós precisamos amar, primeiro nos amarmos, e depois o ambiente, todas as suas formas de vida. E agora nós vamos trabalhar algumas técnicas, algumas estratégias de educação ambiental para o enfrentamento à Covid. Por que eu coloquei essa questão? Por causa do próprio momento que nós estamos vivenciando, né? Nunca se imaginava que pudéssemos passar por esse momento de isolamento. As palavras mais usadas na atualidade são lockdown, use máscara, isolamento social, distanciamento, e entre outras, álcool em gel e tudo mais. E como fazer isso, né, dentro de um contexto de casa, dentro das suas próprias casas? Como fazer? Então, nós temos que encontrar maneiras para viver ou para sobreviver. Temos que nos reinventar. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, ou a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. Ela não é só a ausência de doenças, mas é um completo, vejam só, um completo bem-estar físico, mental e social. Então, se o mental estiver abalado, eu já não vou ter saúde, não é verdade? E nós estamos tendo muito problema de saúde, principalmente ansiedade, depressão e tudo mais. O mundo todo está passando por um momento muito difícil, então nós temos que amar o próximo, temos que dialogar, conversar com nossos amigos, com nossos vizinhos, nem que seja conversar como? Através da tecnologia. Aí a necessidade hoje do uso da tecnologia, que sempre temos que saber usar essa tecnologia para a nossa saúde mental. Então, eu fui procurar nos escritos, né, da atualidade como trabalhar essas estratégias. Antes de começar a primeira, eu quero dizer também que existe também uma estratégia muito importante, que é a educação ao ar livre. Verifiquei que lá em Santa Catarina já existe esse procedimento, essa experiência, mas sempre utilizando a questão dos protocolos, né? No momento aqui em Manaus, nós temos o Parque do Mindu, que é possível trabalhar, mas dentro de um protocolo. E no momento, eu acho que, na minha visão, ainda não é tempo de se fazer isso, assim, presencialmente. Podemos organizar, planejar, mas ainda não, porque aqui em Manaus nós estamos vivenciando um problema muito sério, né? Além da pandemia, é a flexibilização, que houve assim, de uma maneira assim tão aberta, né? E as pessoas às vezes confundem, vamos flexibilizar determinado ambiente e esquece que o vírus está solto, que nem todo mundo está imunizado. A vacina ainda atingiu uma pequena parcela da população, e temos que continuar usando máscara, temos que usar o álcool na bolsa, e utilizar ou na bolsa, ou no local que você tiver, tem que passar sempre nas mãos para limpar, lavar as mãos. Então, esses protocolos profiláticos, né, nós temos que sempre estar utilizando, mesmo já sendo vacinado, né, imunizado, porque o vírus, ele não é uma proteção, a vacina não é uma proteção total para o vírus, você pode até contrair de forma menor quando é vacinado, mas tem.
Então, tem a educação, como eu falei, aí nós vamos ver aqui a música, né? A música, como ontem foi muito bem colocado, e por isso que a nossa semana tem o objetivo de dialogar, né, com as diversas áreas do conhecimento sobre ambiente e sustentabilidade. Então, vem a calhar com o que a nossa grande cantora e pesquisadora Karine Aguiar falou sobre a música, né? E aí, o que ela vai proporcionar, né, na saúde, a música? Ela vai estimular a atividade cerebral, remetendo a aspectos lúdicos da existência humana. Vejam só, atividade cerebral quer dizer, a pessoa está parada, está com angústia, então ela vai estimular essa atividade, sempre remetendo alguma coisa para a nossa existência. Além do mais, que ela permite a evocação de emoções positivas, além de melhorar o humor, a atenção, a memória, frequência cardíaca, sintomas de ansiedade, a depressão, isolamento, estimula a interação e comunicação. Como nós estamos em tempo de pandemia, né? Então, tudo feito de forma, o quê? Virtual. Mas ela traz, é óbvio que tem muito mais coisas para dizer sobre, mas vamos colocar a questão do bem-estar, né? O bem-estar físico, mental e social, a questão da saúde, segundo a OMS. E aí, no âmbito regional, nós temos as toadas de cunho ecológico dos bois bumbás, caprichoso e garantido. Aqui, só para citar um exemplo de como é que se deve trabalhar nas escolas, né? Lá no ensino formal. Aqui, eu só trouxe dois exemplos de dois fragmentos, de duas toadas, que eu acho assim, que essas toadas remetem bem à questão ambiental, né? Primeiro, dizer que Parintins, ela não pode ser vista só com a questão do festival, né? Ela tem muito mais elementos, muito mais coisa para ser apresentada, né? Mas aqui nós vamos situar a questão da festa, né? As manifestações culturais. E aí, só para vocês terem uma ideia, só sobre toadas daria para fazer várias teses, sobre as toadas de um determinado boi ou de ambos, né? Caprichoso e garantido. Aqui eu vou trabalhar mais ou menos essa parte só para dizer como se pode trabalhar a educação ambiental utilizando as toadas dos bumbás. Então, eu peguei aqui um fragmento da toada Índio do Brasil, de Demétrios Aidas e Jean do Pantoja, do Garantido de 2004, que diz o seguinte, olha só, eu vivia em plena harmonia com a natureza, mas um dia o Cariúa invasou, no meu solo sagrado pisou. Então, aqui, se nós formos analisar toda a toada, eu peguei só um fragmento, mas que diz que essa toada, ela reflete a questão dos homens, dos colonizadores, quando chegaram aqui no Brasil, né, ainda por conta do descobrimento do Brasil, e que já havia toda uma civilização que vivia em plena harmonia com a natureza, sem problemas algum de ter conflitos, com a natureza, com os animais, com a água, com tudo, tirando toda a sua sobrevivência. Mas um triste dia chegou, o Cariúa invasou. O que é que significa Cariúa na língua Nhingatu? O branco invasou, no meu solo sagrado pisou. E aí começaram os conflitos. E aí fala mais lá na frente que, apesar de 500 anos de exploração, a cultura, né, indígena continua, mesmo com tudo isso, aí que vem a contradição, ainda continua, porque não se pode extinguir de uma vez só. Então, continua, aí fala também da cerâmica marajoara, e nessa letra, né, aliás, as letras, de um modo geral, elas trazem elementos, né, da natureza, com os seus, retrata a questão social do ambiente. Essa música é de 2004, então está muito bem
bem colocada, a questão da degradação, da exploração, a relação, né, do social entre a organização social dos dominantes, dos dominados. Então, é interessante fazer essa... Então, é um clamor, né, que se trabalha a questão, faz uma crítica sobre os invasores, né, e também dizendo que aqui há uma civilização e que precisa de respeito, que apesar de tudo, mas a cultura continua ainda, mesmo sofrendo todas essas agressões. A outra letra, que eu só vou pegar um pouquinho aqui, é Utopia Cabocla, de Augusto Lobato e Zé Renato, de 2007, do Caprichoso, que diz só um pedaço, né? Ser caboclo é ser guardião da Amazônia. Olha, gente, isso é fantástico. É conhecer a alma do rio e o clamor da floresta. É ouvir a voz dos ventos e saber dos encantamentos. Então, aqui também é uma verdadeira exaltação à nossa floresta, né? Que ser caboclo é ser o guardião da Amazônia. Então, quem preserva a Amazônia são esses grandes guardiões, o caboclo, o ribeirinho, e todos essa população que ainda continua, né? Apesar de serem muitos já foram dizimados, mas eles continuam resistindo e eles continuam preservando. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós, quando eu digo, é a escola de uma forma geral, e aí a escola implica dizer a escola do ensino fundamental, ensino médio, as instituições em educação superior, os institutos, tudo isso unido, mas produzir e socializar esse conhecimento, porque a universidade, ela se sustenta através do tripé ensino, pesquisa e extensão, e o que nós estamos fazendo agora é a questão da socialização. Então, vejam que nós temos um grande potencial, uma grande responsabilidade para com os nossos, com os viventes, né? Com a população da Amazônia, do Amazonas, e a questão cultural é algo fenomenal. Eu, sinceramente, como eu sou de Parintins, eu já nasci no Reduto do Caprichoso, mas eu amo também o Garantido, eu digo que eu não sou de nenhum dos dois, eu amo, é a cultura parintinense, que eu acho bom que lá fora, né, o Festival de Parintins, ele transcendeu aqui as fronteiras, né, já está lá fora. Então eu lembro que uma das vezes que eu fui convidada para trabalhar a temática das toadas do Boi-Bumbá, que eu, aliadas ao Despertar Ecológico, foi ainda em Tupã, que eu fui trabalhar defendida na Unesp, e na minha sala estava super lotado, não tinha mais lugar para ninguém, porque é algo que desperta curiosidade, né? E você falar de música, toada com uma melodia harmônica, e para o povo, para despertar, porque não é só você saber dançar e cantar, mas você vê o que está contido nas letras, né? E se você for trabalhar mais profundamente dentro da metodologia da análise do discurso, você vai ver quanto é importante esse clamor, né? Essa crítica que é feita, né? Nessas letras. Então, a educação ambiental, conforme eu falei no início, ela está dentro de a perspectiva crítica, ela dá essa possibilidade de compreender as relações de poder, e aqui, especificamente, entre o conhecimento, o crescimento econômico e a conservação ambiental. Eu não posso só falar em economia se eu também não conservar, então os dois dá para viver em harmonia. O econômico, até dizendo que pode ser até uma utopia, mas se nas políticas públicas, as políticas, né, as leis já punem os crimes ambientais, tem toda uma legislação que justamente legisla sobre a questão do meio ambiente, é preciso nós termos os nossos órgãos e a população também para fiscalizar, não é verdade? Então, nas interpretações das letras, das toadas, nós podemos o quê? Analisar as mensagens, quais são os elementos que estão inseridos nas letras,
e em que contexto também, né, os contextos produzidos, o tempo e as paisagens apresentadas, porque elas retratam isso, tá? E nas lives, agora vamos ver em casa como é que nós podemos vivenciar essa experiência tão terrível, né, na pandemia, através das lives, né, internacionais, nacionais e regionais. Então, nós temos aqui a live conhecida como Mundo Juntos em Casa, que foi uma iniciativa da OMS junto com a Lady Gaga, e que é um festival de lives, né, com artistas de renomes, conjunto como Rolling Stone, Paul McCartney, Elton John, Beyoncé e Lady Gaga, quer dizer, não só esses, mas no mundo todo. E no Brasil, a que foi convidada, né, a participar dessa live foi a Anitta, né? Então, nós temos, assim, vários exemplos, e durante essa live, que ocorreu em abril de 2020, em algumas cidades na Itália, que foram bastante sofridas logo no início, né, da pandemia, as pessoas dançavam e cantavam nas suas sacadas, utilizando todos os protocolos profiláticos, né? E aí é uma forma de você viver em harmonia, cantando, dançando e etc. E aqui no Brasil nós tivemos vários momentos, como ainda temos até agora, mas há de se destacar o da Marília Mendonça, a live do Gustavo Lima, Jorge Mateus, Léo Santana e outros. Inclusive, a da Marília Mendonça, segundo um material que eu li sobre música como ferramenta de educação ambiental no contexto da pandemia, o artigo diz que os autores Araújo e outros dizem que da Marília Mendonça, ela recebeu simultaneamente mais de 3 milhões de seguidores, tá? Num período curto. E, quer dizer, vejam como o poder dos artistas... A arte, ela é, por si só, transformadora. E ela conseguiu, através da live, angariar fundos donativos para as pessoas que foram muito penalizadas, né, por conta da pandemia, pessoas que tiveram o seu emprego comprometido, ficaram desempregadas, pessoas que moram em áreas vulneráveis. Aí olha o papel da educação ambiental, né? Então, e todos esses, eu lembro que quando nós tivemos o pico também da pandemia, muito que aqui foi em janeiro, fevereiro de 2021, vários artistas contribuíram, né, para a questão para mandar recursos e também oxigênio aqui para a nossa região, por conta que estava faltando oxigênio. Inclusive, nós perdemos muitas pessoas queridas. E também nós temos a live de Parintins, na apresentação dos bois Bumbás Caprichoso e Garantido, porque ano passado, em 2020, não teve, né, o festival por conta dessas medidas de segurança, por conta da pandemia, e as pessoas que vivem, né, do festival, sobretudo os artistas, eles ficaram muito prejudicados, e também muitos, infelizmente, faleceram. E aqui nós temos as lives, né, de cunho internacional. Aqui nós temos o Elton John, a Lady Gaga, Gustavo Lima, a poderosa Marília Mendonça, e aqui a de Parintins, né, Parintins Live, e retratando os dois Bumbás, Caprichoso e Garantido. E aqui nós temos um pensamento muito interessante do Arthur Schopenhauer, que diz: a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Aí fica para nós pensarmos e refletirmos sobre esse pensamento desse grande filósofo. E a dança, né? A dança também... aliás, a dança ela está muito aliada com a música, né? É uma importante ferramenta no controle do estresse. Gente, eu estou mostrando só exemplos dentro de casa. Quando passar o
pós-pandemia, nós podemos fazer de outra forma, mas é dentro de suas casas. Veja que o nosso contexto é pandemia, educação ambiental, né, na pandemia. É uma importante ferramenta no controle do estresse e ansiedade. Além de ajudar a manter o peso saudável, dançar aumenta a flexibilidade, trabalha a coordenação motora, incentiva a criatividade e ainda ajuda a melhorar a autoestima. Muito interessante, quer dizer, dançar. Só na dança, além de ter todos esses elementos, você pode diminuir muitas calorias, que dançar você vai suar, né? Então, e dá um prazer enorme, né? Por isso que ajuda a melhorar a autoestima. Tá aqui as figuras das pessoas dançando assim, em casa. E aí nós vamos ver agora as plantas, né, num contexto pandêmico. Cultivar plantas alivia as tensões, melhora o humor, possibilita o contato à natureza, entre outros benefícios para a saúde. Estudos comprovam que mexer com a terra diminui a ansiedade, a depressão e doenças como diabetes e hipertensão. Olha o poder das plantas. Gente, é fantástico você poder acordar e ver as flores, né? Aquelas flores caracol mais bonita. Eu, nesse momento, eu não tinha tempo de cuidar das minhas plantinhas. Eu estou, sinceramente, literalmente apaixonada pelas minhas roseiras e outras mais, com mais 11 horas também. Mas as rosas são lindas. Quando você acorda e você vê aquilo, muda totalmente se amanhece mal-humorada, muda rápido. Em exemplos, como é que vocês podem fazer, ou como é que nós podemos, que nós já estamos vivenciando nesse contexto, nas jardineiras, jardim vertical, em vasos, plantas para jardim pequeno, plantas para jardim do inverno, plantas resistentes à chuva, plantas resistentes ao sol, hortas caseiras. Então, existe uma diversidade enorme aqui, né, na Amazônia, para você fazer. E, assim, é claro que, se for trabalhar todo dentro do contexto, nós temos as nossas hortas, que nós trabalhamos, assim, a horta considerar o giral, né? Que é justamente você planta, o Carlinho colocou muito bem, assim, numa altura para que as galinhas, né, e os outros animais não possam ficar cortando a cebolinha e outras, né, espora e tudo mais. Observações. É importante levar em conta as características da vegetação escolhidas, com a necessidade de manutenção, resistência ao sol, à chuva, o porte e tipo de cultivo. E aqui nós temos aqui os modelos, né? Jardim vertical em vaso, olha como faz bem para a vista. Jardim pequeno, resistente à chuva e sol. E nós temos jardim de inverno. E também hoje está sendo muito colocado nos escritórios as plantas, quer dizer, você está no escritório e vê uma plantinha, uma rosinha, ou uma 11 horas, ou uma margarida, isso te dá um poder muito grande para você produzir de uma forma assim, bem prazerosa. E aí, para terminar, eu trouxe aqui esse pensamento do Martin Luther King Jr., que diz o seguinte: se soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje, eu plantaria uma árvore. E obrigada. Muito bem, Silvana, parabéns, bela apresentação. Chegando aqui perguntas, Silvana. Vamos lá. Temos aqui a primeira pergunta do nosso colega Antônio Timóteo. Professora, o que recomenda para se implementar um estilo de vida sustentável e que permita a existência humana na Terra em sua plenitude no futuro? Fernanda, tu poderias repetir essa pergunta? Não entendi bem. Pode repetir, por gentileza? Posso, um instante. Professora, o que recomenda para se implementar um estilo de vida sustentável e que permita a existência humana na Terra em sua plenitude no futuro? É uma pergunta que remete assim uma complexidade enorme, mas
Primeira questão, Timóteo, que eu posso te dizer, não tem uma resposta única, mas, assim, uma reflexão. Primeiro, para viver uma vida sustentável na Terra, nós temos que ver um outro modelo de desenvolvimento econômico, tá? Porque esse que nós temos, infelizmente, o que está acontecendo no mundo agora se deve a esse modelo que é de natureza exploratória, né, e predatória. Então, se nós não tivermos todo um conhecimento de como se trabalhar a questão do conhecimento, e aí eu vou ter que buscar o Edgar Morin, que ele vai nos dar uma abordagem que diz o seguinte, que antes de mais nada nós temos que rever o nosso pensamento, porque o conhecimento da forma como ele é colocado, de forma reducionista, tá, e mecanicista, nós não podemos chegar a lugar algum. Então, o conhecimento, ele é multi, inter e transdisciplinar. Nós temos que quebrar esse paradigma que está aí, reducionista, e voltarmos para a reconexão do homem, ele integrado, de uma forma integrada. A primeira questão é essa, é reformar o pensamento. Tá? Então, se nós não tivermos um pensamento aliado a toda essa questão da sustentabilidade na Terra, porque é a nossa sobrevivência. Por exemplo, só para citar um exemplo, as guerras, as armas, né? A bomba atômica que foi jogada lá em Hiroshima e Nagasaki é algo para ser repensado. Por que que o homem cria essas bombas? Agora, bomba nuclear, bomba bacteriológica, são tantas formas que o homem, como diz o Genebaldo Freire Dias, que o homem ele está construindo um ambiente que não serve para ele, uma sociedade que não serve. Então, nós temos que ter utopias, nós temos que ter conhecimento para nós construirmos um outro modelo de civilização, porque esta aqui está no modelo, aí nós vamos continuar submetidos a essas pandemias, porque nada mais é do que mexer também na natureza, no universo natural. Então, eu tenho assistido bastante, porque não tem como fugir da televisão, às vezes ela é um pouco tóxica, mas ela também apresenta, não só a televisão, mas outras mídias sociais, o que os especialistas dizem, que se continuar mexendo com a natureza da forma que está sendo colocada, mexida, nós vamos ter várias outras doenças, que essa daí não vai ser, né? Não é a primeira, nem vai ser a última, né? E que nós vamos sofrer, porque os animais silvestres, eles estão lá no cantinho dele. Nós não podemos estar comendo carne de caça, né, como anta e outros, porque podemos trazer para a própria saúde doenças. Então, em primeiro lugar, reformar o pensamento, tá? Reformar o pensamento e melhorar o modelo educacional, porque esse modelo que nós estamos, ele só atende a esse modelo que tem um caráter excludente, tá? Não sei se eu te respondi, mas remete a reflexões, tá? Obrigada. Ok, Silvana, obrigada. O Antônio está agradecendo. E nós temos uma segunda pergunta. Mande lá. Josemar Gouveia. Ave Maria. Seria possível a inclusão da educação ambiental na grade curricular dos cursos de licenciatura e pedagogia? Eu não entendi a primeira, Fernanda. Seria o quê? Seria possível a inclusão da educação ambiental na grade curricular dos cursos de licenciatura e pedagogia? Ah, excelente pergunta. Aí é que eu quero entrar. Eu vejo que sim, é possível sim, porque são os formadores, né? São as licenciaturas, são esses professores que vão trabalhar na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, cabem, né, a eles, né, toda essa formação. Se não se tem durante a sua graduação, dentro da sua matriz curricular, esses conhecimentos, como é que eu vou esperar que o professor vá trabalhar em formação continuada? Formação continuada são cursos durante a profissão, mas que nem sempre tem recurso para se dar essa formação. Eu mesma, como professora, que atuei muito tempo
como professora de História, como a Fernanda colocou no meu currículo, eu também sou formada em licenciatura de 1º grau, em estudos sociais, que me possibilitava trabalhar agora até o 9º ano, né? E agora, com o doutorado, doutoramento, eu só não trabalho no ensino superior, só se eu não quiser, mas no momento eu estou me resguardando e estudando, mas eu vou, ontem eu ia até colocar para o professor Carlos, que seria perfeitamente viável construir, eu não digo uma disciplina, mas uma linha de pesquisa que se trabalhasse a arqueologia e a educação ambiental. Olha, um excelente casamento. Vocês já imaginaram, eu e o tijolo trabalhando, imagine onde é que nós íamos parar? Na Lua. Só pode ser, né? Eu acho que sim, né? Em todas as licenciaturas, eu acho que é perfeitamente, porque isso foi preconizado em 1987, gente, no Congresso de Moscou, pelo amor de Deus. E a gente ainda fica falando que, eu não sei, nunca vi. Eu fiquei triste que quando eu perguntava aos professores sobre a questão da educação ambiental, alguns diziam assim, olha, para falar a verdade, eu não sei nem o que é PCNs. Puxa vida, aquilo me cortava, sabe? Porque eu, como professora do ensino básico, eu trabalhei e fui formada também, tive curso de formação continuada sobre os PCNs. Aí, quando eu chego na escola, porque também há uma rotatividade enorme no quadro de professores, né? Não são todos os professores concursados, são os professores que são professores, como é que a gente diz, contratados, e depois termina o contrato e vai embora. Então, enquanto a educação não for prioridade, gente, lamentavelmente, nós vamos padecer, porque a educação ambiental no país que se preze, ela tem que ser gratuita para todos, tá? E de primeiro mundo, para que todos possam ter, como diz o professor Dermeval Saviani, ela não tem que ser um pouco ou atender a metade, ela tem que atender a todos. Todos precisam da educação. Por quê? Porque a educação é onde, talvez, o ser humano, o filho do trabalhador, tenha a única possibilidade que ele possa ter para ascender socialmente é através do ensino, através da educação, e ela não tem que ser qualquer coisa. Aí eu vou ter que pegar o Paulo Freire para dizer que o professor ele tem que ter responsabilidade com o seu quer fazer pedagógico, tá? Ele tem que ir para a sala de aula dominando o seu conhecimento, porque, afinal de contas, ele está lidando com pessoas, e nenhum aluno ele merece tirar 0. Porque a nota, para mim, não é nada. Ela é apenas um registro. Eu quero saber lá o que a pessoa está fazendo lá na ponta. É isso que me interessa. Se teve uma construção do que se está falando, se sabe interpretar um texto, qual é a função daquele texto, qual é o contexto. Eu também sou apaixonada por linguística textual, né? Qual é a função desse texto? Em que contexto foi produzido esse texto? Qual é a mensagem que o autor está fazendo? Então, se nós não tivermos esse preparo, lamentavelmente, nós vamos ficar só no discurso de falar que o conhecimento é para a sociedade, mas eu, como pessoa, não estou fazendo, não estou trabalhando. Cadê a minha parte como profissional da educação? Então, eu vou continuar estudando, vou ficar velhinha, eu já disse para o meu filho que, quando eu morrer, que ele coloque, assim, um livro de cabeceira, de preferência, um de educação ambiental, outro de avaliação, e do Paulo Freire, no meu caixão. Porque eu amo o que eu gosto de fazer, que é a educação, e, sobretudo, a educação pública, porque são esses alunos que precisam do nosso conhecimento, do nosso olhar. Eu acho que é perfeitamente possível, tá, professor? Obrigada. Ok, Silvana, temos mais uma pergunta, agora sobre os bombais, de certa forma. Vamos lá. Do Davi Cruz. Em que momento do Festival de Parintins as toadas voltaram suas letras de forma mais ampla à defesa do meio ambiente? Tá bom. Então, como eu falei ontem, fui mediadora da Karine, eu falei que nós podemos dizer que o Festival de Parintins ele tem um divisor de águas anterior a 92 e posterior.
antes de 92, né, da Eco 92, as toadas retratavam muito a questão do alto do boi, o que seja, o pai Francisco, a mãe Catirina, o boi bumbá, esses elementos que o alto do boi é a peça fundamental. Às vezes, hoje, nós percebemos que quase que o último que aparece é o boi. Eu coloco várias outras alegorias, não sei o que, o último é o boi, quando, na realidade, o principal é o alto do boi. E após 92, com a Eco, já veio mudando essa configuração. Já foram acrescentados, né, foram acrescentados nas letras o quê? Os elementos como os mitos, as lendas, a fauna, a flora, toda a paisagem, e os viventes, os moradores, né? Os mateiros, os ribeirinhos, o índio, todos os elementos da natureza. Então, é preciso destacar bem. E aí, Parintins, uma vez eu ouvi isso do Dr. Cláudio Chaves, que ele disse que é um potencial enorme por metro quadrado em artista. Ele disse que não existe isso em outro mundo, isso não é palavra minha, eu ouvi no consultório, né? Ele dizendo isso, que é um poço de artistas. Eles nunca passaram por nenhuma um curso de artes assim bem elaborado. Eles já nascem, né? Alguns com toda essa competência, com todo esse saber. E que bom, né, que eles aparecem. Então, é um divisor de águas. Antes era voltado mais para a questão do alto do boi, e após a Eco 92 já vem mais um discurso preservacionista com relação ao meio ambiente. Fernanda, eu não estou ouvindo, o teu microfone está fechado, querida. Repita, por favor, que eu não ouvi nada. Muitas pessoas aqui te parabenizando pela explanação, agradecendo, dizendo que foi uma excelente palestra, realmente. Obrigada. E nós temos aqui mais uma pergunta. Obrigada. O professor Josemar, novamente. O Josemar está me perseguindo, né? Vamos lá, mande, Fernanda. É fácil fazer a alfabetização ecológicos em crianças, mas como criar comportamentos ecológicos nos adultos? Mas excelente. Quem é que faz essa pergunta? É o Josemar, É o Josemar. Tá. Então, é o seguinte, professor. É porque é assim, né? Quando ainda está criança, ele está em processo de construção. E, de acordo com o que ele é ensinado, que é proporcionado a ele, eu digo a criança, ele vai construindo, está em processo de construção. Então, se ele recebe uma educação que vai torná-lo um ser humano bom, um ser humano que vai, digamos, atender, né, o que é ensinado, e atender esses princípios ecológicos desde cedo, e você vai vendo também a questão do comportamento e as atitudes. Vamos dizer, eu como mãe e você como pai, nós não temos que só falar, mas nós temos que ter atitudes. Só para citar um exemplo, ao tomar um café, eu tenho que tomar numa xícara, não no copo descartável. Né? Então, são pequenas coisas, também ao escovar os dentes, eu não posso deixar a torneira toda aberta, porque vai desperdiçar água. São pequenos hábitos e atitudes que vão dar um diferencial lá na frente. Ao passo que o adulto já é mais difícil, porque quando você diz a ele, vamos dizer, não use copo descartável, vamos usar uma xícara, ele já começa a te olhar com o olho assim, um pouco torto, né? Então, é difícil, é muito difícil. É por isso que a educação ambiental, ela tem que ser trabalhada desde cedo, na educação infantil, para não criar adultos com esses problemas. Por quê? O problema maior que eu vejo também é que nós, professores, eu digo nós, quando eu digo é o todo, tá? Nós não trabalhamos muito, nós não ensinamos muito as pessoas a pensar. Porque pensar dói. Dói muito.
As coisas, nós estamos vivendo num processo tudo rápido, uma coisa assim muito instantânea. Olha, só para citar um exemplo, eu me acostumei desde cedo a ter livros, a pegar o livro e riscar com o meu lápis. Riscar. E agora, com relação à tecnologia, eu fico assim, eu sofro, mas eu estou tentando aprender, porque eu pego uma coisa que não está, porque eu adoro pegar o livro, cheirar, beijar, ver o autor, adoro. E agora, com os recursos tecnológicos, nós não podemos fazer isso. Tudo é instantâneo e tudo vai embora. Então, são hábitos, né, que nós vamos ter que saber lidar com isso, até para nós não sofrermos. Temos que ver a nossa saúde mental. E eu vejo que, se for trabalhado a educação infantil desde pequeno com os nossos filhos, nossas crianças na escola, e eu penso um dia, sabe, professor Josimar, e todos que estão me assistindo, um dia eu quero trabalhar, ter um projeto de educação ambiental desde pequenininho, desde criança, nem que seja voluntariamente, eu vou fazer, tá? Para que as crianças possam, desde cedo, a ter uma concepção ambiental, respeitando a natureza em todos os seus aspectos, né? Todas as formas de vida. Então, eu penso um dia de fazer, e também isso não quer dizer que eu não vá trabalhar também numa pós-graduação estrita ou lato sensu, disseminando um pouco o que eu sei sobre a educação ambiental. E sobre avaliação também, que é o meu outro xodó, que eu adoro, que nós não sabemos avaliar, nós não sabemos. Infelizmente, nós não sabemos. Estamos há mais de 500 anos praticando o exame, e examinar, avaliar não é isso, não é eu dar uma nota e dizer, olha, você é 10 como? Por quê? Você respeita a natureza? Você dá bom dia quando você chega? Você dá uma boa tarde, você pede licença? Então, não adianta eu ter um currículo lá, com umas notas, isso para mim não é nada. O importante é o seu fazer ali no seu dia a dia, é você respeitar seus colegas, é você respeitar o seu trabalho, é você ter ética consigo mesmo, você plantar árvores, você não cuspir na rua, você não cuspir nos rios, nos igarapés. Eu vejo que isso que é um cidadão planetário, como diz o professor Paulo Freire. Não sei se eu lhe respondi, mas é a minha ideia. Né, Fernanda? Ok, Silvana, isso aí. Silvana, então nós encerramos as perguntas por aqui, né? Daqui a pouco nós temos outra palestra às 11 horas, a palestra das 10 horas aí para o público que está nos assistindo. A doutora não poderia nesse momento, a médica, né? E aí, então, nós colocamos para as 16 horas. A gente aguarda vocês, vai ser uma ótima palestra, ela vai tentar resumir o máximo, tentar falar em 20, 30 minutinhos o que ela quer nos passar. E é isso, então agora nós voltaremos apenas às 11 horas, e eu quero aqui agradecer a sua participação em nome de toda a equipe do CPA, você que nos ajudou ricamente, veio com todo o planejamento para a gente, nós fomos adaptando, inclusive o objetivo da nossa semana, o tema, tudo você nos ajudando ali, nos passando ali qual seria a melhor. Muito obrigada por tudo, por sempre ser nossa parceira, minha, do Luiz e de todos os outros, mas principalmente minha e do Luiz, que estamos sempre com você. E é isso, o CCA só tem a agradecer as pessoas que lá estão, que são pessoas excelentes, cada uma com suas especificidades. Muito obrigada, Silvana. Tá, eu agradeço, tá, esse espaço, agradeço ao professor Heron por ter nos dado essa possibilidade, dessa abertura, né, para nós promovermos esse diálogo, e também a todos, né, as palavras da professora Terezinha Frade também, elas estão servindo para mim de muito apoio psicológico, principalmente, e é isso, estamos aqui, conte comigo, amo todos, tá? Beleza, Silvana, obrigada. Tchau, tchau. Até mais, gente. Abraço.